Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. A título de aula de experiência, não é bom o pregador começar já com oração, queimando pneu, já orando pelos enfermos e fazendo coisas assim, como se tivesse coisas que têm que se realizar no final do culto. Mas em casos especiais, isso acontece de uma maneira especial, não é certo? Nós gostaríamos de ter realmente a primogenitura se vivêssemos no tempo de Jacó. Mas o profeta diz que aquela primogenitura causaria sua morte. Causaria sua morte. Deus deixou Jacó cumprir o seu tipo, ou seja, o seu ministério, com o nome de Jacó, usurpador, usurpando. Mas Deus tem um mapa geográfico da Terra, de todo o universo. Ele enfiou um alfinetezinho, uma taxinha de mapa, quem sabe de cabeça cor vermelha, num lugar na terra. Esse lugarzinho chama Val de Jaboque. Val de Jaboque. Disse: Jacó, você dá as voltas por aí, eu vou te esperar aqui. Exatamente nesse lugarzinho aqui da terra, o qual eu conheço. E dali então você vai sair mancando. Nós estamos plenamente informados, orientados, que esse lugar que é o púlpito onde se ensina, se corrige, não é para qualquer um. Eu penso que o púlpito é um lugar para... Eu não penso que o púlpito é um lugar para qualquer ministro contar piadas. Isto tem se tornado uma brincadeira, uma licenciosidade, fascinação de Hollywood. Agora, aquilo é o problema. Hollywood, através da televisão, tem tomado conta do púlpito. Nossas mulheres têm se inclinado à deusa da moda de Hollywood há muito tempo.
E então o púlpito entrou em Hollywood através de cantores e assim por diante. Homens talentosos. Oh, quão astuto! Homem é o diabo. Você não pode misturar óleo com água. Isto não se misturará. Note a grande influência que as pessoas podem dar aos outros. O que você faz é uma influência. Aqui, no parágrafo 94, da mensagem influência, em 95, nós vamos ter a próxima citação. Mas nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos ter uma oração com o irmão Branham, com o profeta desta era. Jesus Christ, his Son, and has given us all things freely in Christ. Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário. Reconcile us back into fellowship and to favor with Thee, Para que nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, we might have this consolation of knowing para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: hide me and my words in you. You can ask what you will, and it shall be done unto you. se vós estiverdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in it. Agora nós somos agradecidos por isto e oramos que tu nos dê fé para crer nisto com tudo que está em nós. Lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life. Agora deixa-nos pôr de lado, Senhor, toda a labuta do dia, todo o cuidado desta vida. All the way from the janitor to the pastor, Desde o servente até o pastor. there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. Para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, That might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together. que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. For Lord, truly that's why we come on this hot day. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Speak to us through Thy living Word. And let the living Word dwell in us and abide in us. Fala através da Tua palavra viva e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós. That we might be shaped and formed not to the world, Para que nós possamos ser moldados e formados não para o mundo, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos, e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. And on the very brim of His second coming, E nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda, and all nations and kingdoms quivering under our feet,
e todas as nações e reinos tremendo sobre nossos pés. All things of the world is vanishing, Todas as coisas do mundo estão desaparecendo, knowing that someday he shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end, or it'll never be moved. porém sabemos que algum dia ele virá e nos levará a um reino onde nunca haverá fim ou nunca será mudado. And to think that we are now the subjects of that kingdom. E de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. God circumcised our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra. Sit in His name and for His glory. Amen. Pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Amém. Eu quero que todos os companheiros, toda a igreja, se associem à minha fé, indiferente de pareceres particulares. Associe a minha fé nessa hora em relação à voz do profeta. Vamos crer que ela realmente faz algo mais do que a nossa própria voz física. Vamos crer assim. E você vai ver o resultado, inclusive sobre esse propósito que você fez aqui no altar. Agora, então vamos ficar de pé. A leitura é Isaías capítulo 6. E vamos ler com o profeta também. Vamos ler com o profeta. A partir do verso 1. Eu deveria ter entregado a escritura logo no início e esqueci. É Isaías capítulo 6. Let us at this time read the text this morning, or read the scripture from the Bible. Agora vamos neste momento ler o texto nesta manhã, ou ler a escritura da Bíblia. The Lord seems to put up on my heart for the young and old together, especially for the young people of Shreveport who this meeting is dedicated to. Que parece que o Senhor está colocando em meu coração para o jovem e o velho juntos, especialmente para os jovens de Shreveport, para quem este encontro é dedicado. Let's read from Isaiah the 6th chapter, if you will, beginning with the first verse. Vamos ler de Isaías capítulo 6, se você desejar, começando com o verso 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high lifted up, and His train filled the temple. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. And one cried unto the other, and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of His glory. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Host of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips,
and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Then came one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Laid it upon my mouth and said, Lo, this has touched thy lips. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Iniquity is taken away, thy sins are purged. Tua iniquidade foi tirada, purificados os teus pecados. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe. Agora, ainda dentro dessa preleção, não sei se posso falar assim, se já estamos na mensagem, considerando que se trata de um encontro em que tudo tem que ser aproveitado também, direcionado a ministros. Isso faz com que os nossos visitantes entendam melhor e passem até a confiar mais, conheçam o ensinamento que nós temos não somente para a igreja, não somente para o povo, mas também para aqueles que ensinam o povo. Então, ele falou numa reunião para jovens, mas logo ele estava se direcionando a ministros, diante de uma multidão, num auditório misto. Aqui, o que nós vamos ver nesta hora, leva os membros, as ovelhas, a considerarem e respeitarem mais o ofício que está sobre o homem. O homem é homem, sujeito às mesmas paixões como Elias foi, cercado de fraquezas, como Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 5, para saber compadecer dos outros, dos fracos. Ele próprio teria que ter fraquezas. Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, inclusive exigiu, em 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo fosse casado, marido de uma mulher que tivesse filhos. Isto por quê? Para saber, para sentir o problema dos pais, dos filhos, saber o que é filho, saber o que é uma mãe, um pai. E um solteirão não pode saber, diz o profeta. Por isso São Pedro, o suposto primeiro papa, foi casado. Foi casado, tinha uma sogra, Jesus orou pela sogra dele, não tinha ouro e nem prata, e não aceitou adoração, como os seus supostos sucessores aceitam, exigem, cobram. Agora, sem dúvida, isso é uma posição. E se queres saber, é a posição mais nobre que existe no mundo. Mais nobre.
Eu sei que o Papa tem melhores qualidades, até mesmo morais, do que eu, do que nós. Intelectual nem se fala. Mas se hoje dissesse, você fica no lugar do Papa e o Papa vem para o seu lugar, falar assim, ainda que você me voltasse todo o tesouro do Vaticano e o mundo todo, eu não queria. Você fica no lugar do presidente da República e ele vem para o seu lugar. Ainda que você me desse o mundo todo, eu não queria. Não existe posição mais nobre na terra do que a posição de um ministro de Deus, do que a posição de uma esposa. Por ordem, é isso aí. Então, na mensagem Influência, parágrafo 94, 95, o profeta diz isso. 94, 95. Influência. Agora vamos tomar secundariamente. Ele tinha 2 coberturas de asas sobre seus pés. O que aquilo significa? Humildade em sua presença. Ele está se referindo ao que Isaías viu lá no templo. A glória do Senhor. Que os anjos, sendo anjos, que nunca haviam pecado, com 2 asas cobriam seus pés. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas voavam, adorando a Deus. Isaías viu a ordem dos céus. Seres angelicais na presença de Deus. Como eles encaravam aquilo. Como eles procediam. Quando Isaías viu aquilo, ele só podia esperar uma coisa. Ele só podia acontecer uma coisa com ele. Ele passar por um batismo de fogo. Ele já era separado. Já era separado. Mas ele, para ser batizado com fogo, ele teve que ver aquela ordem do Senhor. Então o que aconteceu? Aquilo é uma dura coisa para um homem que tem uma posição. Aquilo é uma dura coisa para uma adolescente, para uma mocinha, que é bonita. Aquilo é uma dura coisa para o adolescente que é popular na escola. Um astro de basquetebol. Depois que ele vê a glória de Deus. Tudo isso se torna uma fornalha de aflição. Considerando a vida ministerial, você tem que ver que mesmo assim, continuando aqui, ele diz, o jovem companheiro, como Deus poderia lhe usar se somente o deixasse fazer isto. Mocinha, sua bela e bonita aparência de pequena rainha que Deus lhe deu, por que você não usa aquela influência para o reino de Deus, como vocês estão fazendo? Para o que Deus lhe deu isto, aquela virtude de mulher, use isso daquela maneira. Você está fadada a vir de maneira correta, então. Porém, de qualquer outra maneira, você tem que falhar. Está vendo? Você será uma falha total. Deus lhe fez e ninguém mais pode tomar seu lugar. Ninguém pode preencher aquele lugar. Você deve ser daquela maneira. Quando essa compreensão cair,
nós vamos entender o gosto de Deus, de gostar de variedades, de naturezas, inclusive. Ele gosta de montanhas, gosta de valados, de planícies. Ele gosta de ver essa terra tão variada do jeito que é. E o profeta disse: você sabe que Deus gostou de ver aquela variedade que havia no apostolado? Que enquanto Pedro estava tirando a espada, André estava no canto de joelhos orando. Quando a igreja souber o que ela é, inclusive nesse sentido, haverá muito mais harmonia. O reino animal irracional compreende isto, por isso vive em harmonia. O macho lá no mato, selvagem, não se envolve com a fêmea, a menos que seja no tempo próprio. E não tem nenhum diácono entre eles lá ali, não tem nenhuma igreja para eles. Existe um instinto governando-os. O homem é o único que se desordena. Mas o boi conhece o seu possuidor. Amém. O jumento conhece a sua manjedoura. Aleluia! Agora, por isso é que não se pode pôr a confiança num homem, endeusar um homem, por mais que esse homem tenha feito. Por mais que esse Joaquim Gonçalves tenha realizado. Ele diz: nunca confie em algum homem. Parágrafo 79. Não importa quem seja ele, se ele é um homem santo, se ele é um bom, não há tal coisa. Deixe-me corrigir aquilo. Não há nenhum homem santo, não há nenhuma igreja santa. Mas é isso exatamente. Se nós temos alguns irmãos católicos aqui, é hora de entender isso. Não há nenhum homem santo, sua santidade. Não há nenhuma igreja santa. Não há tal coisa. É um Deus santo, não um homem santo. Isto é o Espírito Santo. Pedro, numa vez, se referiu ao Monte Santo, sobre o Monte da Transfiguração. Não era o monte que era santo, era o Deus santo que os encontrou nesta montanha. Isso aqui não é santo, esse lugar. Semana que entra, isso aqui pode virar uma bagunça. Mas quando o Deus que está em você entrou aqui, separou essa semana, amém. É por isso que ele está falando. Porque ele pode dominar o ambiente. Pode ser reverenciado. Então, não era o monte que era santo, era o Deus que os encontrou nesta montanha. Não é a igreja santa. É o Deus santo naquela igreja. Não o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando naquele homem. O homem falhará. Ele é uma falha para começar. Qualquer um. O maior dos homens falha. Nunca ponha sua confiança para fazer de algum homem seu exemplo. Olhe para Deus. Cristo é seu exemplo. Aleluia! Não houve um homem de exemplo mais bonito, mais limpo do que o irmão Branham. Mas, no entanto, ele gritou, ele bateu, ele disse: não olhem para mim, olhem para Cristo.
Eu conheço uma história acontecida nos Estados Unidos de um pastor que fez um grande movimento, ainda na era de Filadélfia, em que as mulheres tinham combinação, tinha não sei quantas saias debaixo do vestido. Como eu disse lá na igreja de Goiânia, eu vejo, nós temos uma irmãzinha, que ela é simplesinha, irmã Esmeraldina, ela mora conosco há muitos anos. Quando ela vai lavar a roupa, de um lado do arame é vestido, do outro lado é combinação. Agora ela é disforme, ela é feinha, ela é veinha. Ela é barriguda. Ela é feia. Eu disse, ela precisa de usar combinação. Ela não tem nada para provocar cobiça. Agora, quem tem o que provocar, não precisa. Não tem que usar, não pode usar. Porque senão esconde o que tem. Não é certo? Mas isso já era. Então, naquela época, aquele pastor fez um grande movimento, resultado do movimento de Wesley. Mas acontece que ele havia tido um caso com uma mulher perdida. E quando ele estava no ápice do seu ministério, ela fez uma cilada para ele. Ela o chamou no seu quarto e ele teve a inocência de ir. E lá estava um fotógrafo escondido. E ela o beijou à força. E depois ela pediu um dinheiro para ele, para mudar daquela cidade, que ela estava em situação ruim. Quando ele tirou o dinheiro, o fotógrafo estava lá fragando tudo. Depois saíram aquelas fotos, ela fez chantagem com ela, pediu $25 mil na época. O certo é que os $25 mil foram levados pela sua própria esposa. Mas ela, assim mesmo, deixou vazar para a imprensa. Aqueles jornais rodados ainda naquele tempo. E aquilo saiu no jornal. E um dos homens mais maduros do jornal disse, gente, isso é uma farsa, é uma farsa. Vocês não veem que isso é dinheiro que está nisso? O povo se esquece, ele usou essa frase, eu nunca me esqueço dela. O povo se esquece que seus deuses são humanos. Isso quer dizer, o povo endeusa um homem por ter realizado isto, aquilo, por ter marcado um gol da vitória da Copa do Mundo, por cantar tal música, por isso, por aquilo. O povo endeusa um homem, um pregador, mas depois esse povo se esquece que ele é humano. Então, que frase tremenda! O povo se esquece que seus deuses são humanos e que por isso falham. O povo que faz do humano um deus, um ídolo, um rei. Nem Jesus Cristo aceita idolatria, ser idolatrado. Jesus Cristo aceita adorado, ser adorado, não idolatrado. O mundo está cheio de ídolos. Fulana da novela é meu ídolo, fulano do futebol é meu ídolo. Aquele grande rei da bola, o rei. Você vai falhar. Nós vamos ouvir a última parte com o irmão Branham. Eu gostaria que a sintonia ficasse menos grave, mais audível aqui para nós também. Mais aguda, em tonalidade que se possa aproveitar. Dentro dessa parte, a última advertência
Depois, a penúltima. Vamos lá. Uzziah, when he got to the spot to where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. He got to a place that no one could tell him anything. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje. Even we find it amongst our Christian leaders. Nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Work all their life to become some bishop or some great influential man. Eles trabalham toda a sua vida, quase, para se tornarem algum bispo ou algum homem. As soon as they get to that spot, they get lifted up. E de grande influência, então logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. We find evangelists in the field that God bless their ministry. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério. Thing you become lifted up till you get to a spot that they feel that they're secure all around. They're people. E a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. They've reached that place to where they can do anything they want to and get by with it. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. How many wonder we're thinking of just now? Of great men, great servants who God has used, and finally comes to a place to feel that they know so much about the Word of God. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chega a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Social visits, visit somebody, go out to dinner. In the time that they should be spending with God alone and preparing to come out in the sweetness of the Spirit before the congregation, they're out somewhere with some entertainment. Eles têm sempre visitas sociais, visita alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. You can't serve God and man at the same time. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Servant should be an isolated person to him only. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para ele. If we could only let the people see that, and then se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto, to a place to make themselves under obligation as they meet the people. E então eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. People, there's bound to be a want for this and a want for that. And then the man of God gets his mind all tore up, and he's so tore up when he goes to his room. Eles se encontram com as pessoas e ali há uma obrigação de ter um desejo para isto e desejo para aquilo. E então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada e ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto. Begins to study. Now, if I don't do this, this man will feel bad about it, and this don't do this, this man will feel bad about it. Ele começa a estudar. Agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E isto, se não fizer isto, este outro homem ficará sentido acerca disto.
When he walks out to the platform, he hardly knows where he's standing. His mind's all tore up when he ought to have spent that time with God. E então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é sua posição, sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. And we find that that's too bad that we have it. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. A great thing that we find, because I realize I'm speaking to ministers this morning. E uma outra grande coisa que nós encontramos, porque eu reconheço que eu estou falando a ministro nesta manhã. You want, when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. E nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isto, que talvez nós nunca nos encontraremos novamente da maneira que nós estamos nesta manhã. And then the things that you say, God holds you responsible for them. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Just come praying and asking God what to say, and then depend on Him when you get in the platform for something that will help the people. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. We all know of man in the field today, great man. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Gets to a spot where after they get their congregation all around them, they feel so secure to think they can even sin and get by with it. Alguns deles chegam ao ponto que até eles têm toda a sua congregação ao redor deles, eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. We've been known of ministers taking the wrong road. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. And many times that's because that they feel secure, that the people let me get by with anything. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. People might, my brother. As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. You're going to answer to God. You must never try as a minister to try to deceive the ears of your congregation, regardless of how much they can scream or shout or carry on or pat you on the back and say the message is wonderful. You must be a servant to... Está vendo, você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar como ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar, ou agir emocionadamente, ou bater em suas costas e dizer: a mensagem é maravilhosa. Essa é a minha consciência a respeito dessa posição. Ainda vai mais adiante. Eu lhe digo, observe, qualquer pessoa que você quiser, ouçam isto, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. A mesma Bíblia diz que o ladrão, o afeminado, o adúltero, não entra no reino do céu, diz que o maledicente não entra. Vocês devem observar uma coisa. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, não os agitadores. Se nós entramos nesse espírito, esse espírito um dia descerá na nossa igreja, e aí então nós vamos ver o quanto custa a coisa.
Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Você, exatamente como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade o outro dia. Deus tem me deixado viver o suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Meu Redentor vive, 77. Agora, não vou ler, mas nessa mesma mensagem, influência, você vai ver que Isaías viu a ordem do Senhor. Por isso nós devemos, sobretudo, se quisermos manter esse companheirismo coeso, cumprindo o sentido da palavra fellowship. Companheirismo. Companheirismo não é só para comer docinho junto, peixe, peixada. Companheirismo é para enfrentar tempestades juntos. Graças a Deus. Aleluia. O barco sendo jogado para lá e para cá e você está no mesmo barco. Se ele afundar, você afunda também. Esse é o companheirismo. Agora, voltando ao casamento. Um amado colega disse, e isso é normal, o problema que você vive, você prega. Você prega a sua experiência. Diz que um outro colega prega mais de 10 anos sobre casamento. E ele está certo. Porque, na verdade, o assunto é casamento desde o princípio, desde o Éden. E foi o casamento que trouxe o dilúvio, o casamento errado. E o que está para acontecer é casamento. Nós estamos vivendo nos dias dos casamentos, dias de Noé, casando-se e dando-se em casamentos. Ou seja, acasalando-se. O casamento antediluviano era um acasalamento de ideias, de corpos, de circunstâncias. Agora, nunca deixarei, retifico, não lhe poupo sofrimento, não posso garantir que você não sofre mais comigo, como Cristo não prometeu um caminho florido para a sua esposa, sua igreja. Mas nunca deixarei de te amar, de te tratar como um ser humano. Com o casamento em ordem, não haveria fim. O casamento errado significa, em primeiro lugar, casar-se com uma mulher que não tem natureza completa. Não é porque briga, não. Ela não tem natureza, entre parênteses, completa, feminina. Aí já está o erro da coisa. O erro está na escolha dele e dela. Já começa em desordem a escolha. O profeta disse que a mulher a quem você escolhe reflete o seu caráter. O homem a quem você escolhe reflete o seu caráter. Agora, nem por isso ela deve ser tratada como um tapete, como um capacho. Ela não foi tirada dos pés de Adão, como não foi tirada da cabeça, foi tirada do lado. Jesus Cristo foi adormecido como Adão lá no Calvário, e Deus tirou dele, da sua costela, quando traspassaram-no com a lança romana, a sua esposa, composta de água, sangue e espírito. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Se ela não deve ser um capacho, ela também não deve ser uma mandona. O homem que humilha e joga no rosto da mulher que lhe deu filhos e a humilha por causa de seu desgaste,
não é como Cristo. Ele precisa ler e ter a revelação de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Isso deve ser uma leitura doméstica. Isso tem muito a ver com o espiritual. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, que o marido ame a mulher como a si mesmo, e que a mulher reverencie o marido. Eu conheço a história da mulher de um professor. Quantas vezes eu puder repetir, isso eu vou repetir, vocês podem repetir. Professor, desses que ficam bonitos, grisalhos só aqui. É a fase mais elegante do homem. Ele cria uns cabelos brancos só aqui assim, ó. Muito simpático. A sua mulher já havia lhe dado 4 filhos. E, consequentemente, estava bem mais acabado. Ele se apaixonou por uma moça tão linda, uma aluna de 20 anos de idade, que ele dedicava tanta dulçura, tanta paixão, e aquela história foi longe. Mas um dia, Deus ungiu aquela mulher, a esposa dele. Disse: agora você vai escolher. Você vai escolher ou eu ou ela. Porque sabe de uma coisa, fulano? Eu não vou competir com ela. Sabe por quê? Quando eu me casei com você, eu era como ela, você se lembra? Talvez muito melhor do que ela, mais bonita do que ela. Eu quero ver quando, depois dela ter 4 filhos e sofrer o que eu já sofri com você, se ela ainda conservaria essa simpatia que eu tenho. Eu não vou competir com ela em beleza, em fragrância, mas em qualidade eu posso competir. Sou vencedora. Você sabe onde eu arranjei isso aqui? Foi ao seu lado. Foi lhe dando filhos. Glória a Deus. Ele começou a chorar e romper uma paixão daquela não é brincadeira, mas ele rompeu. Ele rompeu. É difícil, é duro. Mas ele rompeu. E voltou para casa e seus filhos lhe abraçaram e beijaram. Glória. Enquanto ela está dando filhos para ele, se acabando no posto do seu dever. Como ela pode competir amanhã com a linda boneca que aparece para ele? Agora Jesus Cristo não faz isso com sua igreja. Ela tem ruga no físico, mas na alma ela não tem. Quando ele acha que a sua igreja está muito velha, cansada, ele fala: vem cá, minha filha, vem para cá, vem. Aleluia. O irmão Branham deu um passeio lá em cima para ver o resultado de sua obra aqui embaixo. E o anjo lhe mostrou uma jovem linda, mas linda, linda, linda mesmo. E ele perguntou para o irmão Branham: você conhece essa moça? Ele disse: nunca vi. O anjo disse para ele: essa é aquela velhinha de 90 anos que você conduziu a Cristo lá na terra. Portanto, a igreja de Jesus não tem que competir. Não tem que competir com beleza, com suntuosidade, com denominações, com catedrais, com linguagens difíceis.
com vocabulários difíceis, com conhecimentos gerais. Mas acontece o seguinte, que o mundo é assim. Ele acaba com ela, depois cobra dela. Dalila acabou com Sansão, depois cobrou dele. Ela acaba com o casamento, depois cobra dele. Ele acaba com o casamento, acaba com a mulher, depois cobra dela. Agora Jesus não faz assim. Eu queria falar um pouquinho sobre súdito, tomando rumo para a última etapa da nossa palestra dessa manhã, que ao contrário dos outros domingos vai ser praticamente curta. Eu estudei a palavra súdito, e nesse relâmpago que eu disse, relâmpago sobre o milênio, ela está na série, ela foi pregada bem antes de ouvir o que eu ouvi aqui nesse encontro. Ser filho. Súdito é quem está submetido à vontade de outrem. Súdito é aquele que está sujeito. Eu não trouxe porque não precisa, vocês sabem demais. Vocês anotem a revelação do Senhor Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 48. 48. Enquanto Ele está reinando sobre nós na terra, é que nós somos súditos. Ele disse, por isso as nossas mulheres não cortam seus cabelos, não se vestem de uma forma imoral, indecente, etc. E os nossos homens não fazem isso, nem fazem aquilo. Por quê? Há um reino sobre eles. Amém. Está reinando sobre, não com, propriamente. É somente com. Mas ele está reinando em, sujeitando a Mãe Terra. Para assim reinar sobre os sentidos, os quais são os nossos maiores inimigos. Por isso o irmão Branham clamou, dizendo assim, o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham. Isso quer dizer, chama-se visão, paladar, tato, olfato, audição. Chama-se afeto. Aí você lê Efésios capítulo 5, verso 22, em diante, que já citei, e você enquadra isso aqui, a mulher esteja sujeita ao marido. Agora, Paulo estava falando do marido, no sentido da palavra. Do marido que corresponde com aquilo que pesou sobre o homem lá no Éden. Com suor do seu rosto ganharás o pão. A missão dela, dada lá no Éden, foi outra. Foi diferente a do homem. E aí então nós passamos a entrar num tipo. Porque nós vimos aqui, no futuro lar, parágrafo 333, o que foi estudado. Vimos aqui os sentidos humanos cuidando da Mãe Terra. Para completar, vem um tipo que não falha. Esse é Abraão. A vida de Abraão não falha. Você é visitante. Eu não quero, agora nós não temos que ter emoção, nós temos que ter
simplesmente conscientização. Não importa se você anda encurvado. Você conhece a história na Bíblia que Jesus orou por uma mulher encurvada, que andava encurvada, corcunda. Isso foi no sábado. E quando ele foi rigidamente censurado por causa de curá-la no sábado, ele replicou, rechaçou, dizendo: não era lícito libertar, soltar essa filha de Abraão, que andava presa por Satanás há 18 anos? Na condição de Abraão, nós encontramos exatamente aquilo que vimos, esse paralelo que vimos no futuro lar da noiva celestial. O que vimos aqui com a Mãe Terra e o Celestial. Primeiro, vamos constatar aqui, vamos concordar que Abraão não teve condição de ter um filho com Sara. Agora, Sara era bonita, era linda, era perfeita em tudo. Porém, ela desejava ser feia e ter a madre aberta. Mas ela teve a madre fechada. Quando eles saíram de Ur, que significa uma etapa daquelas que já foi estudado, eu estou falando numa linguagem que os ministros estão compreendendo melhor do que vocês. Eles saíram viçosos, saíram com esperanças, eles saíram sob um avivamento natural, sob energia, impulsionados da energia da juventude. Dois jovens juntos, tomando a mesma posição, indo na mesma direção, marido e mulher. O difícil é quando um vai para o lado, um puxa para um lado e outro para o outro. Mas eles faziam força na mesma direção, porque ela era casada com ele. Isso quer dizer, ela estava nele. Qualquer passo errado que ele desse, ela sofreria. Qualquer passo certo que ele desse, ela gozaria. Ela participaria daquilo. Agora, nós vamos encontrar uma coisa dura, depois de vermos que na sua segunda etapa, ele se separou de Ló, porque Deus mandou que ele se separasse da parentela, mas assim mesmo ele levou um sobrinho com ele. Ele não cumpriu a ordem direitinho, ele levou um sobrinho. Ele foi afetuoso. Quem sabe ele pensou assim, só esse. Ele é mais achegado, mas esse sobrinho lhe causou o que lhe causou. Para cumprir exatamente as Escrituras, nós tivéssemos os dois tipos que temos hoje. E houve uma separação. Agora, note isso, Deus é separado e Deus é separador. Jamais a palavra santo teria sentido senão através da separação. Aliás, a palavra santo quer dizer literalmente separado. Simplesmente pontuando isso, nós vamos consolidar
todo o ensinamento a respeito do assunto. Ele estava separado. Ele tinha uma separação total, o que significa uma libertação total. Ele não era separado simplesmente em algumas coisas, como não fumar, não beber, não prostituir, etc. Ele não era separado somente em pecados chamados hoje de pecados sociais. Ele era separado em todos os aspectos. Eu uso dizer assim que Abraão não ia em Sodoma nem para ler a manchete dos jornais, nem para fazer compra. A sua separação era total e absoluta, era radical. O que não acontece com todos. O segredo está justamente isso. Não num legalismo, num fanatismo, num escrúpulo de espírito religioso. Mas jamais teremos atmosfera própria para o sacerdócio se não houver uma separação total. E Deus então faz essas separações de maneiras circunstanciais, muitas vezes, contraditórias, porque acabamos de ouvir na voz do nosso profeta, Deus falando que o ministro tem que ser separado. Mas muitos, para serem transformados, veja só, que Abraão sofreu, a sua terceira etapa foi com a transformação. E antecipando o pensamento, eu quero dizer que muitos, para serem transformados, terão que se separar somente através da morte física, do recolhimento. Caso contrário, estarão sempre comprometidos com parentes, com negócios e amigos, circunstâncias familiares, etc. Não conseguem se separar como Abraão estava separado de Sodoma e Gomorra. As suas coisas, Sodoma e Gomorra, e suas coisas exportadas. Mas mesmo estando separado, mesmo não indo a Sodoma e Gomorra, mesmo não estando em Sodoma e Gomorra, mesmo estando misturado com seus familiares, ele naquela condição não podia ter o filho. Mesmo separado, totalmente separado, ele só ia perdendo a condição cada dia mais que passava para ter o filho prometido. Mesmo depois que ele recebeu a promessa de Deus. Agora vocês vão fazendo o paralelo, lembrando do paralelo de o futuro lar e da terra-mãe com a terra celestial. Vão fazendo. Mesmo separado, mesmo sem ouvir futebol, mesmo sem ter televisão, mesmo sem estar metido em problemas de parentes, etc. Quando ele teve que solucionar um problema, o irmão Branham disse: se você não dá conta, não se meta com aquilo, porque você vai ficar culpado daquilo. Quando Abraão foi comissionado para cumprir um tipo, para libertar o seu sobrinho, ele foi lá e libertou. Ele não se enredou.
Ele foi lá, libertou e não entrou em Sodoma. O rei que se quis conhecer, ele teve que sair de lá de Sodoma e ir ao seu encontro. Olha, eu quero conhecer ele. Mas se alguém está afogando, nós pulamos dentro d'água sem saber nadar, deixa ele agarrar na rede, morre todo mundo afogado. Ele estava separado. E para receber essa promessa, você tem que se separar. Está enfraquecendo cada vez mais, está se enrugando, está acabando a condição cada dia que passa, mas está separado de Sodoma e de Gomorra. Há uma separação, você está entre 10.000 sodomitas, como Sadraque, Misaque e Abednego estavam entre milhares de babilônicos. E eles estavam separados. Quantas vezes a gente fica no meio de 1.000 pessoas e se encontra sozinho? Poucos têm essa experiência. Não para esnobar, mas lá no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, depois de tanta desgraça que eu vi, pouco ali que interessa entrar em Paris, cidade de luz, cidade de trevas. Eu gritei dentro do aeroporto. Quanto mais se evolui, mais porcos ficam. É uma mistura de tabaco que eles têm com perfume. Não que você seja um pássaro raro, um fanático, um espírito religioso. Mas se você é uma águia, como é que você vai proceder entre os pintos de uma galinha, enquanto ela faz cut, cut, cut para os seus pintainhos, enquanto ela fala clube, 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 TV, 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 futebol, futebol, seleção brasileira. A águia não entende essa linguagem não, ela não come essas porcarias. A águia não quer nem tomar conhecimento disto. Ela não come minhocas. Agora, quando ela ouviu uma voz dizendo assim, filha, ô filha, eis que eu vos envio o profeta Elias. O quê? Quando você ouviu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O quê? Aleluia. Isso é diferente. Aleluia. É diferente. Essa voz é diferente. Essa voz tem algo a ver em comum comigo. Essa voz passou, ela não é da Mãe Terra. Ela atingiu o sexto sentido. Ela é uma voz para ser discernida, não pelos sentidos naturais. Conta-se que dois pastores entraram em litígio por causa de uma ovelha. E foram ao juiz. O juiz, como Salomão, foi muito sábio. Depois de tanta polêmica, ele disse assim, escuta aqui, rapaz, a ovelha é sua? É. Vai lá fora. A ovelha fica aqui. Vai lá e grita pelo nome dela. Eu chegou lá, ficou Marieta, Julieta, Henriqueta, Tiburtina. Gritou, ela nem ligou. Falou, agora vai você.
Quando chegou lá, ele falou o nome dela, foi uma vez só. Ela, glória. Aleluia! Conhecendo a sua voz, escutando a sua voz. Não precisa ouvir muito de um pregador para saber que ele está bem informado com o futebol, com a política, com a TV, com os noticiários, com os esportes. Não precisa ouvir muito deles para saber que eles estão bem informados através dos jornais. Não precisa também de ouvir muito dele para saber que ele está bem informado com esses livrinhos, que estão aqui dentro. Aqui na mensagem, meu Redentor vive. Meu Redentor vive. 58, não é? 58. O profeta diz: não é de se admirar que as pessoas hoje rastejam de joelhos e tocam pedras, e esfregam cruzes e assim por diante, porque há algo dentro delas, algo no fundo da alma humana está clamando por algo que não pode encontrar. O fundo clamando pelo fundo. Se o homem fuma é porque ele tem uma coisa a preencher. Há uma música que diz antiguíssima, do meu tempo de criança: fumando espero aquele a quem mais quero, vejo o tempo passar. O profeta diz, ele não tem um lenitivo melhor do que aquilo. O fundo clamando ao fundo, e se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para respondê-lo, simplesmente tem que haver. Ele conta de um menino que começou a comer borracha na escola, comer pedal de bicicleta, borracha. O fato foi curioso. A criança foi levada à junta médica e os médicos constataram que faltava enxofre no corpo daquela criança, no seu organismo. Havia um fundo clamando por um fundo, só que ele estava buscando uma fonte errada. Tão certo quanto esse sol quente banha os campos, quando foi ferido pelo frio do inverno, tem que haver. Esse sol é colocado aqui para algo. Ali embaixo, em algum lugar invisível ao olho humano, está a vegetação e a vida que surgirá novamente, porque o sol foi enviado para esse mesmíssimo propósito. A semente não fica sepultada. Ela brota. Exatamente tão certo quanto o Filho, luz de Deus, banha o coração humano, há uma pequena coisa escondida ali que os homens não podem explicar. Isso está clamando, clamando, clamando. E se há um clamor que existe dentro da semente eleita, é arrebatamento, arrebatamento, arrebatamento. É Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque é um fundo clamando por esse fundo. Tem que haver um lugar em você que esteja fora desse sistema humano generalizado, escravizado pelos sentidos terrenos, escravizado pelas razões. Justificativas é o que mais nós temos, explicações é o que mais nós temos. Aquele soldado manqueba
todo mutilado, quando passou diante de César, não teve nenhuma explicação, senão dizer, quando César lhe perguntou, onde você adquiriu essas cicatrizes? Ele disse, foi no campo de batalha. Mas nós nos justificamos demais. Nós temos autocomiseração, isto é, automisericórdia. E queremos provocar isso nos outros. Queremos que os outros tenham misericórdia de nós. Nós aumentamos a nossa doença, o nosso corte no pé. Nós aumentamos a mancada. Eu penso nisso e meu coração palpita em alegria em saber que nós temos a suprema evidência hoje que Cristo ressuscitou dos mortos e há uma segurança em cada cristão, em cada filho, não simplesmente filho da terra, não da mãe terra, mas da Mãe Santa Jerusalém, pela qual Abraão peregrinou, até a sua última etapa. Ele sofreu justificação, ele sofreu santificação, mas ainda não era tudo. Na condição que ele estava, ele não podia ter o filho. E eu grito, falo publicamente, falo no rádio, falo em qualquer lugar. Na condição que eu estou, eu não vou no arrebatamento. Há pastores por aí que vão no arrebatamento, mas eu não vou. Na condição que eu estou, eu posso pregar bonito, eu posso ter feito o que Deus fez através de mim, mas na condição que eu estou, eu não vou no arrebatamento. Eu estou separado de Sodoma, eu estou separado de Gomorra, eu enjeitei política. Alguém me disse ainda essa semana, você podia ter sido até governador já. Nós deixamos algumas coisas por esta mensagem. Estamos recuando a cada dia que passa, a cada momento, de convites, não porque estamos na fronteira lá. Não estou misturado. Essas novelas, então, não há filme. Você chega num culto como esse, liga um televisor, é a mesma coisa de uma pomba, de um corvo que estava comendo semente, um corvo que estava comendo semente com as pombas, e logo achou uma carniça lá, sentou nela, foi comer carniça por cima da semente que comeu. Por isso é que nós damos tantas notícias. Por isso é que nós ficamos super sábios, super entendidos. Agora Deus está nos conclamando a ouvir a voz do profeta de Deus. Não é só ouvir audivelmente, não. Você lendo, você está ouvindo também. Deus está chamando para uma separação total. Deus está chamando os pastores para o mato. Para o mato. Para o meio das muriçocas. Deus está pedindo para os pastores ficarem barbudos, suados, feios. Com coceiras. Deus está chamando. Está falando para eles: vocês estão muito ocupados, meus filhos.
Vocês estão muito cheios de responsabilidades. Com filhos, com irmãos, com parentes, com amigos. Você sabe o que o profeta diz a respeito disso? Não precisa ler. Mas nós vamos ver uma coisa aqui, ligada a esse fato, que é o parágrafo 47. Ainda sobre o fundo, clamando o fundo, vamos para o 131. 131. A mensagem Meu Redentor vive. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Há algo neles que pressiona para isto. Não importa, você pode tentar isto, aquilo mais. Você fica lenhando com o cabo do machado. Porém, há algo que pressiona. Você quer ver de uma maneira mais prática a mensagem de sexta-feira? Há algo que pressiona. Você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Você sabe que há algo ali, deste modo, você pressiona para isso. Você tende para isso. É por isso que você está aqui. Graça. É por isso que você suporta homens, até com vocabulários fracos, gramática fraca, errada. Um catedrático foi ouvir o Osborne pregar, e Osborne tinha mais poder do que qualquer avivalista que tem no Brasil aqui, inclusive da mensagem. Até Perna, o cumpridor com Osborne, cego enxergava e tudo, e aquele avivamento tremendo. Eu não sei se nós tivermos um irmão aqui na mensagem. Por isso que eu digo, se eu não for transformado como Abraão foi, eu não vou no rapto. Agora, você vai? Se tem alguém aqui que vai, levante a mão, mas eu não. Eu não teria a estupidez, a ignorância de dizer, eu tenho que ser transformado. E tem muita gente que, se não conseguir separar, Deus tem que recolher. Porque ele na sepultura ele não fala de ninguém, ele não censura ninguém mais, ele não vê televisão, ele não mistura com Sodoma, ele conserta a sua situação, ele esquece, separa completamente. Aí depois Deus chama ele da sexta dimensão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, e aí ele sobe com os demais. Mas nós que estivermos vivos, não pensa que é misturadinho e mesclado com o mundo. Depois Jesus falou, vem cá, você não vai assistir aquilo hoje não, porque eu vou te levar agora. Não. Essa mulher é sua esposa, é seu bem querido, abrace-a todo dia. Beija todo dia, beija na boca dela, carinha sua mulher, carinha seu marido, faça seu culto doméstico. Culto doméstico não é só ler a Bíblia, às vezes um culto doméstico é um abraço, é um beijo na boca, é culto doméstico, é oração, é abraçar, orar abraçadinho, é orar na cama, na hora íntima. Aleluia, graças a Deus, porque eu tenho prazer com essa mulher, como Cristo tem prazer com essa igreja. Aleluia, seu espírito está se mesclando com o nosso espírito. E se você começa a se associar com um e outro que está com o espírito mesclado com outras coisinhas, você vai ficar igual a ele. Ninguém dorme com um cachorro que tem pulga e amanhece sem pulga também.
Ninguém se hospeda no mesmo quarto de um maledicente que não sai de lá também maledicente. O irmão Branham disse que havia um homem dizendo que ele era Cristo, batizando em nome de William Marion Branham. E de repente o irmão amado do irmão Branham começa a dizer: o irmão Branham é Cristo, nós temos que batizar no nome de William Branham, porque o irmão Branham ressuscitava morto, fazia coisas que só Jesus podia fazer. Ele chamou o irmão e disse: vem cá, você sabe o que aconteceu com você? Pela revelação, hein? Você dormiu aquela noite assim, num hotel chamado, assim, quarto, número tal. Sim, é verdade? Sim, irmão Branham. Pois é, o Espírito mostrando para o irmão Branham. Na noite anterior, esse homem que anda pregando aí que eu sou Cristo, tinha posado lá. E você dormiu lá naturalmente, sem orar primeiro. Você chega num hotel desse aí, e não ajoelha, não ora, não expulsa espíritos e coisa, e não clama o sangue de Jesus, não santifica aquele quarto para você? Você vira maledicente também. Ah, irmã, eu vou pedir oração para a irmã fulana, sabe, porque ela cortou o cabelo. Essa irmã que está pedindo oração para outra porque ela cortou o cabelo é uma maledicente. Ela está simplesmente querendo te contar. E assim outras coisas. Ó, irmão, eu vou te contar só porque é preciso orar por ele, né, irmão? Maledicente. Espíritos mesclados com o quê? Com o Espírito de Cristo, que não pode sofrer o dano, que não pode sofrer o prejuízo, o amor próprio pelo seu nome. Por isso que é bom certas horas. Por isso que o profeta disse que oxalá que a igreja estivesse na condição de Sansão. Veja só, seu espírito está mesclando com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo. Você está vendo tudo de sexta-feira agora, melhor, veja. Porque eles ainda são físicos. A não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, ele está aqui exatamente tão visível, exatamente tão real quanto ele era no dia em que ele falou com Maria no sepulcro. Ou ele se encontrou com Cleópas em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Pode-se senti-la com aquela, porque você tem sentido para perceber. Quem não tem sentido para perceber, não percebe, porque não há este sexto sentido. Para fazer contato com o seu espírito, ele disse: irmã, me desculpe, eu estou procurando fazer contato com o seu espírito, com o fundo que está dentro de você. Pode senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, que por fim se chama novo nascimento. É aquela pequena fagulha que diz: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai-te, Satanás. Meu Deus, o tempo se foi. Abraão se separando, se santificando, se justificando, se separando. Se separou de Ló. E quando se deu aquela separação entre Abraão e Ló, estava se separando de afetos, de laços. Você sabia disso? Estava se separando de sentidos. Quando Abraão se separou de Ló e vice-versa, Abraão estava se separando de Sodoma e de Gomorra, consequentemente. Sodoma e Gomorra parecia jardim do Senhor, diz a Bíblia.
Era como o jardim do Senhor. Você vê que Ruth, quando ela preferiu ficar com Noemi, você sabe quando foi que Ruth conseguiu a Boaz? Foi quando ela decidiu ficar com Noemi. Pensa nisso, carrega isso. A sua escolha determina o seu destino. Foi exatamente quando ela decidiu ficar com Noemi que ela estava escolhendo a Boaz. E você, por certo, nunca ficará decepcionado com as fases da vida cristã. Aqui mesmo, na mensagem Meu Redentor Vive, parágrafo 76, o profeta faz essa pergunta. Agora, ficou Jó desapontado por estar leproso? Por perder mulher, filhos, gado, perder tudo que tinha sendo fiel a Deus? Você pega esses estudos e põe Abraão e põe Jó dentro disso aí. Veja se falha. Jó ficou desapontado com a fase presente de sua vida? Seus amigos ficaram. Mas ele não. Jó foi ignorado porque ele creu nisto? Nunca, nunca, nunca. Jó foi enganado quanto ao que ele viu em sua revelação? O fundo, clamando pelo fundo, enganou a Jó? Enganou essa igreja, enganou a você? Você vai ver o dia que você estiver lá na glória. Você vai ver que você não foi enganada. Você não foi enganado em crer e decidir a ficar com a amargura. Moisés também teve todas essas etapas que foram estudadas. Jó, muitos talvez tenham pensado isso em seu dia. Porém, como isso resultou no fim? E Jó, quando ele morreu depois de ser um homem velho, Deus abençoou na vida. Aqui, no quarto selo, não vai pensar que se refere somente àquele dia que o irmão Brana falou, e se refere às denominações somente. Quarto selo, parágrafo 19 e 20. Ele diz, quando Moisés estava... Não, eu vou ler o fim do parágrafo 19. A última frase. A igreja está muito longe de onde deve estar. Creio que muitas vezes perdemos o tempo conjecturando. Como diz, aprendendo a mastigar. Em vez de encarar a situação, tenho algo que dizer e o direi no momento apropriado. Notem que há algo errado em alguma parte nas igrejas. E eu creio que são os sistemas denominacionais que estão torcendo as mentes das pessoas até tal ponto que não sabem nem o que fazer, correto? Porém, nos tem sido prometido que seria revelado. Havia algo separado, errado com Abraão? Sim. Foi um espinho que ele carregou desde o seu casamento com Sara. Algo estava errado. Só que ele estava separado. Não vamos esquecer disso. Relâmpago. O relâmpago foi esse. Preste bem atenção, porque está finalizando. Se o mundo hoje está no maligno, como disse São João, como diz toda a Bíblia Sagrada, como disse Jesus, mas os filhos de Deus não estão amarrados como Satanás estará amarrado no milênio. Isso é mais ou menos o que está na fita, ser filho. Hoje o mundo jaz no maligno.
Mas os filhos de Deus podem ser seus súditos. Podem ser súditos de Deus. Servi-lo. Como estamos aqui agora. Está vendo? Temos uma congregação. Separados. Hoje os filhos de Deus podem botar um programa de rádio. Meia horazinha aqui, meia horazinha acolá, e persegue de cá, e tira de lá, e não continua ali, nem nada. Os filhos de Deus podem sair aí na praça vestido com um panfleto numa frente e outro atrás. Aleluia. Os filhos de Deus podem ir para a praça de Belém, praça de Goiânia, Horto Florestal, e pregar de noite, e pregar com 100 pessoas. Os filhos de Deus podem ler a Bíblia. Os filhos de Deus podem gritar bem alto contra o pecado. Os filhos de Deus podem orar pelos enfermos. Os filhos de Deus podem cantar, podem jubilar, podem dançar no Espírito. Aleluia. Podem falar línguas estranhas. Os filhos de Deus podem fazer isso. Podem sim. Pode ocupar o ginásio. Agora no milênio não. Aleluia. No milênio Satanás, preste atenção, não vão gritar não. Satanás não poderá colocar um programinha de rádio sequer. Aleluia. Nem um minuto. Amém. Nem um segundo de rádio. Não, é verdade. Isso aqui é verdade. Isso é o relâmpago do qual eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Satanás não poderá colocar nem um segundo de programa de rádio, nem uma fita cassete, nem um serviço de alto-falante, nem um foguete por um gol mercenário. Satanás não vai fazer nada. Não vai botar uma moça de short, não vai conseguir cortar o cabelo de uma mulher, das nações que forem regidas com vara de ferro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estarias comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. O pastor tem a vara. O pastor do milênio chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Satanás terá que reconhecê-lo. Agora, disse, mas se escuta, a bomba atômica que existe vai explodir tudo, não tem condição de ficar ninguém. Você tem condição de ficar até barata. Você sabia que a barata não morre com energia atômica? Agora, Deus pode ou não poupar quem Ele quiser? Pode ou não pode? Amém. Ele pode ou não pode para cumprir Isaías? Isaías é uma Bíblia, é uma enciclopédia da Bíblia. Capítulo 68 de Isaías não é alegoria, não. Se o capítulo 68 for alegoria, os outros capítulos também serão. Um filho se nos deu. O 53 também é alegoria. O livro de Isaías não tem uma alegoria. É certo, Deus tratando com ele como profeta, pegar símbolos para agir através dele com ações que tipificavam o estado do povo. Satanás não terá um canal de TV. TV Bandeirante, você vai ser do seu autor. O canal, quem criou não foi vocês. Globo! Essa lei quem criou foi quem? Deus. Foi Faustão? Foi Xuxa? Foi sei lá quem foi? Deus.
Foi Deus quem criou. Amém. Se Ele vai pegar de volta tudo que é dele, Ele vai pegar suas leis. Aleluia. Suas leis. Hoje ainda tem um jeitinho de alguém entrar lá e dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas Satanás vai ficar vendo como o cachorro que chega nessas assadeiras de frango que tem no restaurante, que fica lá na porta, ele chama de televisão de cachorro. O cachorro fica lambendo, já, babando. Assim que ele vai ficar. Aleluia. Ninguém terá condição de pecar, as nações serão regidas. Nossa. Que ficarem serão regidas por ele, conforme o profeta Isaías, conforme o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre. Agora, isso eu chamo de relâmpago. Aí então ouvir-se uma voz, não simplesmente uma voz ecoando, mas o estado da terra vai dizer: o mundo jaz em Cristo. O mundo jaz em Cristo. Ele é rei, ela é a rainha, agora não é súdito. Súditos são aqueles que vão ficar sujeitos, terão que levar lá. Agora a gente tem que levar, mas lá eles é que vão ter que levar o fruto da terra. Você acha que a morte de Jesus Cristo foi simplesmente para dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso? Ele redimiu a terra também. E que com o objetivo, o irmão Branham disse: nós vamos habitar a terra eternamente. Não é lá em cima não, lá são 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. O casamento de Jesus vai ter uma mesa de milhares e milhares de quilômetros. Milhares e milhares de quilômetros. Aí ele descerá para a lua de mel. Muitos casaizinhos aqui não podem ter uma lua de mel digna, como gostaria de ter. Casar-se, sair, viajar um pouco. Mas Jesus pode. Jesus vai ter uma lua de mel de 1000 anos. 1000 anos. É tempo, vai passar. Enquanto isso, aconteça o que acontecer com as nações, mas elas estarão sob o domínio de Jesus Cristo. Para mim, o regime correto é rei justo. E não há rei justo a não ser Jesus Cristo. É um governo universal. Esta sim é a nova era. Esta é a nova era que nós estamos aguardando. Nenhum cigarro, nenhuma minissaia, nenhuma garrafa de cachaça. Todas as leis que Deus criou serão de sua concessão. O governo tem a concessão, cede a concessão para essas emissoras. Mas tudo é do governo. Ministério das Telecomunicações. Mas lá eles podem entrar com o processo que for. Não tem congresso que vai dar canal para nenhum deles. É tudo nosso. Ô Jesus, eu quero um canal dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Esse canal nós já estamos. Glória.
Fechamos nossos olhos. Se Deus não te abençoou, se Deus não te fortificou, se Deus não te animou com o que você já ouviu até aqui, não há nada mais, não há nenhuma palavra mais que vai fazer isso. O que vai fazer mais? Proponha no seu coração simplesmente isso. Rebente onde rebentar, quebra onde quebrar. Eu não tenho como voltar atrás. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que o fundo que clama dentro de mim é por um fundo que existe. Existe na fonte correta. Jamais você clamaria, jamais você creria num céu se esse céu não existisse. Nessa glória, se essa glória não existisse. Agora, nós vamos ainda errar. Eu vou errar ainda. Nós vamos errar. Mas nós estamos separados. Vamos partir daqui pensando nisso. E você vai ver o efeito disso. Agora, como oportunidade, tem alguém que diz, não, eu estou com vontade de ir lá na frente porque eu nunca fui. E isso saltou dentro de mim. E eu quero manifestar também que há essa coisa dentro de mim. É uma coisa que eu não entendia, mas agora eu entendi. Há uma coisa, um sentido dentro de mim que diz que isso é verdade, que existe de fato. Se tiver alguém, eu aconselho assim, de noite você vem no culto, venha disposto a dizer para o pastor aqui na frente, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor vos dê saúde. Saúde com essa palavra. Mescle o seu espírito. Não é aqui dentro não, com um homem trabalhando para fazer isso não. Mescle o seu espírito lá na loja, dentro do ônibus, com o Espírito de Cristo. Mescle o seu espírito. Deixa ele misturar com o Espírito de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A Deus seja a glória. Você quer vir agora? A Deus seja a glória. Sobe aqui. A Deus seja a glória por seu grande amor. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por ser